Ah, que bom, Marcelo. Que bom. Gente, eu tinha deixado um dever de casa para vocês, não foi? Antes do nosso recesso. Eu quero saber quem cumpriu aí o nosso dever de casa. Quem tem informações, sugestões aí para a gente iniciar os nossos trabalhos. Vocês pensaram, reuniram, conversaram? O que vocês pensaram? Me digam. Posso falar pelo Pode, então. pode. Ontem nós conversamos sobre as nossas propostas, né? Uhum. E também chegamos a algumas ideias, coisas que nós já havíamos conversado também durante as aulas, e nós preparamos como se algumas propostas nós preparamos já como se fossem uma programação. Eu vou colocar aqui, nós só tirar aqui do nosso grupo rapidinho. E também já estabelecemos um público-alvo, porque para cada proposta teria um público-alvo diferente. Tá. Vocês conversaram de maneira global ou dentro dos subgrupos? Como foi a discussão? Tereza? No nosso caso, foi dentro do nosso subgrupo. Tá. A Bianca está falando aqui que conversamos, levantamos algumas ideias, aqui inclusive levantou a demanda diretamente com os alunos. Muito bom. Curso de normalização de trabalhos acadêmicos, estudante de todos os cursos, todos os semestres, como utilizar a plataforma SIGA-A, estudante de todos os cursos, semestres iniciais, como utilizar a plataforma CAPES para buscas acadêmicas, treinamento já é ofertado pela Biblioteca Central. Esse SIGA-A também a UFPA já oferece, né? Teria que ver, Tereza, nesse caso, se isso se confirmasse, né, depois que a gente fizesse o levantamento, se a gente conseguiria esse apoio. Eu sei que são ofertados para os alunos e professores também, tá? Ok. A biblioteca que oferece? Não, no caso, boa tarde, Kim. No caso, eu não sei te dizer, porque quando eu fiz como docente, foi a própria Progep e tem uma coordenação de formação, sabe, docente. E aí, no caso, quando eu fiz, na perspectiva docente, foi a própria Progep, tá? Então, que forneceu, que faz parte daquela formação inicial, sabe, de docente. Mas eu sei que já foi ofertado para discentes. Na época que eu fazia parte lá da FAAD, da Faculdade de Administração, Tereza, a gente até levantou na época, pensando no calouro, sabe? Na Semana do Calouro, e aí a gente levantou, mas eu realmente nem lembro com quem eu falei na época sobre isso, mas sim, ele já oferta, então seria nesse caso aí a gente mais gerenciaria do que efetivamente conduziria, entendeu? Se a gente conseguisse, claro, apoio. E a demanda também. Como utilizar os módulos G Suite, Google Aplicativos, estudante de todos os cursos, todos os semestres. Já tem até uma ementa aqui, né? Muito bem. Como elaborar um formulário, curso de Excel básico, estudante de todos os cursos, todos os semestres, curso de preparação para processos seletivos, a preparação do currículo à entrevista de emprego, ética profissional do psicólogo, público-alvo, estudante de psicologia todos os semestres, elaboração de documentos técnicos, público-alvo, estudante de psicologia, conhecendo a UFPA, processo de integração de novos estudantes universitários à vida acadêmica, estudante de todos os cursos, primeiro e segundo semestres. Eu acho ótimas ideias, assim, alguns seriam conduzidos por vocês, lembrando, né, gente, vamos recapitular aí qual vai ser a nossa missão, tá? Então, só para atualizar, e a Kim que entrou depois também, a Tereza está mostrando a discussão que o grupo dela fez, né, com relação a algumas propostas de capacitações que a gente poderia ofertar, tá? Então, tem coisas específicas da UFPA, né, coisas específicas da próprio curso de psicologia, mas tem outros que extrapolam muito
poderia beneficiar qualquer aluno, né, de formação superior. Alguns aqui já têm uma parceria na UFPA, mesmo a UFPA, ela já oferece alguns desses cursos na Biblioteca Central, questão do CAPES, da plataforma CAPES. E aí o CIGA, eu sei que a UFPA também oferta, eu só teria que ver quem é que hoje oferta. Mas outros não, outros são específicos nossos. E aí eu queria que a gente pensasse aí, até ver os outros grupos, Tereza, e aí depois a gente conversa, tá? Especificamente, se a gente colocaria todos no instrumento que a gente fosse fazer esse levantamento de necessidade, até para saber quem iria ministrar, quem, entendeu? Porque, por exemplo, a questão da elaboração dos documentos técnicos, lembra, vocês mesmos já participaram, né? Eu já convidei profissionais do próprio conselho. Então, não sei como é que está agora no estilo remoto, mas na época eles deram uma capacitação específica e foi muito legal, então, aí dá para tirar muitas dúvidas, né, que extrapolam ali mesmo a própria estrutura, até para entender que tipo de consequências a má elaboração de documentos psicológicos pode trazer para o próprio profissional de psicologia. Então, alguns desses é bom a gente saber que alguns a gente pode conduzir, vocês, no caso, né, poderiam conduzir como palestrantes, outros poderiam ser conduzidos, e a gente só gerenciaria, poderia ser conduzido por profissionais da UFPA, ou até mesmo do conselho, e aí a gente teria que elaborar um documento, eu já fiz várias vezes isso no passado, solicitando, tá, então a gente poderia ver, mas para isso a gente teria que fazer esse levantamento para poder ir fazendo esse planejamento efetivo. Mas muito bom aí o grupo da Tereza, Felipe, que já tem até público-alvo, a gente sabe até para direcionar, né? Melhor, por exemplo, questão de linguagem, então, tudo isso. Os outros grupos, a Bianca falou, Kim, que você até fez um levantamento, pronto, com os alunos, então alguns aqui têm a ver também com o que o grupo da Tereza já falou, então elaboração de documentos psicológicos, elaboração de currículo, detalhes de atendimento clínico, ferramentas, algumas questões básicas de ética, cadastro no EPSI, escrita acadêmica e organização financeira. Então, aqui a gente tem uns que se repetem, né, e outros que são novos, a gente poderia incluir. Só me preocupa, a gente tem que ter cuidado para não ficar uma lista muito grande, tá, gente? Que aí eles podem também se perder, né? E a gente não conseguir atender. O terceiro grupo, gente. Sim, deixa eu perguntar. A Bianca disse que a Kim fez um levantamento informal aí com os alunos. Isso já foi produto dessa conversa? Kim, me diga. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Sim, como eu não sabia como estava sendo o levantamento, eu conversei com a Beatriz e também joguei num grupo de amigos meus de psicologia do 8º semestre, e aí eles deram principalmente essa ideia de atendimento clínico online, né, porque a gente não sabe nem por onde vai, nem por onde começa, eu sei um pouco porque o meu TCC está sendo sobre isso. Uhum. Essa questão de elaboração de currículo, né, porque é algo que foram algumas das demandas deles. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza, gente, que a gente não precisa abraçar o mundo, a gente conduzindo todo esse processo. Por exemplo, na questão do atendimento clínico, por exemplo, eu não teria nenhuma preparação para esse, mas a gente tem professores da área, né, da área clínica, supervisores que poderiam dar suporte também para a gente, entendeu? Então, a gente vai buscando, à medida que a gente for definindo, vendo possibilidades, né, até para ter um professor novo falando sobre aquele assunto, né? Então, seria legal. Muito bom. O terceiro grupo, gente. O que fez de levantamento? O terceiro grupo é da... A Lana tá mesmo daqui, é? Isso, professora. Tá, então Brenda, Jairo, Laís, Amanda e Renan, né? O outro grupo. E aí, me contem. Amanda já voltou? Brenda, vocês conversaram sobre o trabalho? Renan? Cadê o Renan? Renan saiu também? Laís.
Pois é, né? A gente tinha definido, porque hoje a gente já quer. Sim, Laís, eu preciso, tá? Até para a gente definir o que que a gente vai levar, porque a gente já tem para a semana que vem. Já vou te dar a palavra, Bia. Para a partir da semana que vem, eu quero, gente, que vocês já estruturem esse levantamento, tá? Porque, assim, a gente vai precisar fazer uma preparação até entender, por exemplo, mesmo que a gente fale, com exceção de uns que já estarão formatados, mas outros a gente vai ter que pensar do zero, assim, né? O que que a gente vai falar dentro desses cursos. E eu quero que pelo menos um deles vocês ministrem, né? Isso tudo para vocês terem essa experiência também, tá? De planejamento. Então, a gente pode pensar em formatos onde a gente pode fazer um convite a um profissional, mas eu quero que vocês tomem a frente desse processo também na condução do treinamento, tá? Diga, Bia. Professora, a gente estava pensando aqui também, enquanto a gente estava expondo, a questão da plataforma Lattes também, que apesar de no momento ela Tá indisponível, pois é. Só que muitos alunos também não sabem preencher ela, não sabem como, o que colocar, como colocar. Então, talvez pudesse ser uma oficina também de como preencher adequadamente. No caso, você teria que chamar uma pessoa realmente habilitada, porque é meio complicadinho. Eu já assisti uns 2 cursos, umas 2 palestras que as pessoas explicaram totalmente diferente, assim, deu até um bug. Mas eu estava conversando com a minha prima, que é da UEPA, ela faz medicina, ela está finalizando o curso, e ela disse que até hoje ela não sabe preencher. Ela tem um monte de coisa para colocar, certificado, artigo, e ela não sabe. Então, poderia ser até uma oficina aberta para os estudantes de outras universidades também. Caso ela volte logo. Sim. Eu acho, gente, que, né, semana que vem já deve estar solucionado isso, a menos que acho difícil. Então, quais serão os nossos próximos passos, tá? Então, a gente vai precisar unificar essas propostas. Então, o terceiro grupo mandando hoje, a gente tem que unificar uma lista de propostas, tá? Para que a gente tenha aí uma definição para poder fazer esse levantamento, tá? E aí, claro, aqui vocês viram que, por exemplo, o grupo da Tereza já veio com o público-alvo. Nesse primeiro momento, a gente tem que definir para quem a gente vai disponibilizar, tá? Então, por exemplo, mesmo que tenha uma demanda, a gente tinha pensado inicialmente no nosso curso, mas a gente vê que muitos desses podem ser compartilhados e beneficiar um número muito maior de alunos da UFPA, ou até mesmo, como a Bia falou, de fora da UFPA. Só que, por exemplo, alguns aqui são restritos de determinada categoria, como é o caso de atendimento clínico ou de elaboração de documentos psicológicos. Então, até isso a gente tem que gerenciar, tá? Então, por exemplo, de pensar em colocar, e aí eu estou pensando agora, tá? Diante dessa informação de vocês. No próprio instrumento, colocar um primeiro campo, viu, Tereza, para a gente pensar lá, Felipe, para colocar a formação, e aí, por exemplo, esses 2 cursos que são restritos só apareceriam para quem indicasse psicologia, porque eu não posso, por exemplo, disponibilizar esse tipo de curso para um aluno que não seja do curso de psicologia, tá? Então, a gente teria que fazer esse tipo de condicional quando a gente for fazer esse levantamento, entendeu? Para a gente poder colocar todas essas opções, umas que são restritas a determinada categoria, outras que são mais genéricas. Nesse caso, nós criaríamos a pergunta: você faz parte do curso de psicologia? Não faço parte do curso de psicologia? Somente essas 2 opções? Não, eu acho que a gente poderia pensar, até para pensar qual é o nosso... Porque, assim, a gente tem situações aqui. Alguns deles, eles podem ser aplicados, e aí, nesse caso, a gente teria que levantar a demanda que extrapolasse o curso de psicologia. E isso é uma decisão que eu quero que a gente tome em conjunto, tá? Se a gente faria um levantamento inicial com o curso de psicologia, e aí, dependendo desse resultado, aí, se fossem cursos que poderiam ser oferecidos para outras categorias, a gente já abre no momento da participação ou de uma inscrição, e não no momento do levantamento de necessidade, entendeu? Então, é uma opção que a gente pode pensar em fazer o levantamento com o curso de psicologia, mas no momento da oferta,
se é um curso que pode beneficiar um número maior de alunos, e aí a gente oferece. Mas, por exemplo, se um deles foi documentos psicológicos, atendimento clínico, a gente nem tem o que pensar em termos de oferta, de público-alvo. Mas os outros não. Se foi um curso que foi demandado muito pelo perfil de psicologia, aí a gente oferta e pode ser disponibilizado para outros. Eu acho melhor do que a gente pensar em colocar várias opções de curso ali, levantar com todos os cursos, vamos dizer assim, da UFPA, e aí depois surgirem outras coisas, ou até mesmo não ser de interesse do nosso próprio curso, entendeu? Dentro da psicologia, que era essa perspectiva inicial. Ok. Eu pensei no Delage também, Bia. Diga. Com uma outra dúvida também, nós vamos utilizar o SurveyMonkey? Não sei, eu acho que não, acho que o Google Forms mesmo. Alguém pode pesquisar se seria possível criar essa condicional dentro do Google Forms? Alguém sabe? É possível? É possível. Ok. Descobrimos recentemente que é possível. Dá um trabalhinho? Dá, mas é. Mas, Tereza, nesse caso especificamente, do jeito que eu estou falando, a gente nem precisaria fazer condicional, porque a gente só disponibilizaria para os alunos de psicologia. Mas, claro, por exemplo, como a gente está pensando na aplicação do subsistema todo de treinamento e desenvolvimento, depois, se a gente quiser aplicar, por exemplo, um instrumento de avaliação do treinamento, aí a gente poderia colocar um campo para diferentes cursos, para a gente ter ideia, né, de quem gostou mais, de quem gostou menos, de quem, sei lá, né, por curso, vamos pensar assim. Mas lá no final, diga, Bia. Eu pensei assim, poderia criar o Google Forms, colocar essas opções, mas lá no final ou no começo, botar a mesma pergunta que a Tereza sugeriu. Se é estudante ou não de psicologia, aí abriria uma sessão para esses dois cursos, o de documentos psicológicos, né? E o outro que eu esqueci. Só ficaria bem simples. Isso, ficaria bem simples. Então, poderia mandar para todos os alunos, mas com a questão da condicional, abriria só para quem marcasse que era estudante de psicologia, por exemplo. Isso é o que eu pensei também. Isso aí pode ficar a critério de vocês, tá? Então, a gente pode criar essa condicional até para disponibilizar esses outros dois cursos, mas aí, nesse caso, a gente teria um diagnóstico maior no início, né, mais amplo, diversificado, não só aplicado ao curso de psicologia. Mas isso, sem problema nenhum, fica a cargo de vocês, tá? Mas a gente vai precisar, se nesse caso a gente tiver uma demanda muito grande para esses cursos específicos, a gente vai priorizar, né, pensando aí dentro do curso de psicologia, se a gente tiver um número grande de alunos. Então, apesar de que o curso de psicologia tem poucos alunos, tá? Se comparado às outras. Então, a gente pode se prejudicar nesse caso. Se a gente for pelo quantitativo, esses dois cursos especificamente podem ficar lá para baixo. Entendi. Então, a gente vai fazer esse levantamento primeiro só com os estudantes de psicologia. Eu tô deixando na mão de vocês a decisão. Eu quero que vocês decidam. Eu quero mais das orientações do que pode acontecer, entendeu? Porque, por exemplo, no nosso curso, cada turno a gente tem 2 turnos de 30 alunos só. Tem outros cursos tipo administração, são 45 por entrada, e são 3 entradas. Então, se eu tenho jorro de resposta de alunos de administração, pronto, nunca atendimento online e elaboração de documentos psicológicos vai ficar em alta. É só isso que a gente tem que ficar atento. Mas se vocês acharem, a decisão é de vocês. Eu estou aqui como consultora e orientadora. A decisão toda é de vocês. O que vocês querem fazer? Eu fico receosa em abrir esse questionário para todos os alunos, pensando no nosso planejamento. Se nós vamos conseguir organizar um curso que seja de um tamanho que seja muito grande, sabe? Que alcance muitos participantes. Porque alguns cursos, eles são melhores, vão ter um melhor aproveitamento se a turma for pequena. Então, sim, o quantitativo de pessoas que deveriam participar deve ser bem pequeno. Mas isso também é uma decisão de vocês, tá? A gente vai ver hoje, se der tempo, eu vou apresentar, senão na terça-feira eu apresento, mas o passo a passo, a gente vai definir quantos, vocês têm total autonomia. Não, a gente vai ministrar, oferecer para 15, para 20, para 30 pessoas, é isso.
E aí teria que abrir inscrição e os 30 primeiros colocados entrariam nessa leva, entendeu? Então, não adianta, não, todo mundo se interessou, a gente vai ofertar para todo mundo, não temos condição de ofertar para todo mundo. E aí, como a Teresa falou, dependendo do curso, eu tenho atividades mais práticas ou menos práticas. Então, quem foi meu aluno de documentos, de instrumentos de avaliação em gestão, acho que foi isso, a gente fazia atividades mais práticas, não foi, Felipe? Acho que foi na turma de vocês que a gente fez um quiz, a gente foi elaborando documentos, a gente foi... Então, eu consigo dinamizar mais. A mesma coisa, a questão da elaboração do currículo. Você consegue, às vezes, fazer uma simulação de entrevista lá que inclui as duas coisas, né, na proposta. Então, se é um número grande, a gente vai ficar mais numa palestra sem muita interação, né? E aí a gente não vai conseguir esclarecer muito, não vão conseguir simular situações, e isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora de ofertar qualquer curso que seja. É uma preocupação importante. Exatamente. Pensando nisso, eu acho que a gente poderia fazer esse levantamento somente com estudantes de psicologia. Então, eu acho que a melhor estratégia faz o levantamento, e aí, nesse caso, poderia listar todas as opções, já que as que são restritas a gente, né? Então, a nossa categoria, então, listaria tudo. E a partir daí, gente, e aí é isso, a gente vai conversar sobre isso a partir de agora, tá? Porque eu quero vocês tomando a frente de todo esse processo, tá? Eu vou dar todo o suporte que vocês sabem, mas eu quero vocês tomando a frente. Então, fazer esse levantamento já para a semana que vem, já disponibilizando, e aí eu acho, gente, que é uma semaninha mesmo, tá? Gente, de levantamento, não precisa 2 semanas, 10 dias desse levantamento, porque a gente precisa correr, né? A gente vai ter que planejar. Se é a gente que vai ministrar vocês vão ter que planejar, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que elaborar slides, vocês vão ter que elaborar o planejamento, se vai ter parte mais dinâmica, interativa, ou se vai ser no formato mais de palestra, né? Quem vai ser, número de inscritos, qual vai ser a plataforma que a gente vai utilizar, tudo isso a gente vai ter que definir. Então, quanto antes a gente tiver essa informação a respeito de que curso ofertar, mais, né, cedo a gente vai poder fazer todo esse planejamento. Diga, Amanda. Professora, eu queria saber, já entrei um pouquinho já atrasada na aula, né? Acho que eu não peguei tudo certo, mas já está definido quais são os cursos que a gente vai ministrar aqui, qual vai ser o primeiro grupo que vai fazer nada isso? Nada disso ainda, Amanda. Nada disso. Ah, tá. Eu estava esperando, na verdade, o retorno do teu grupo, tá? Vai ficar para vocês darem o retorno ainda hoje. Lembra que eu tinha, antes do nosso recesso, eu tinha pedido para vocês levantarem opções. Então, os 2 outros grupos trouxeram, tá? Mas o grupo de vocês não trouxe. Então, vocês estão com o dever agora de ainda hoje me mandar, tá? Essas opções. Porque aqui a gente tem algumas ideias que estão convergentes, outras não. A gente vai ter uma lista maior. A gente tem que definir quais irão para o levantamento de necessidade, por exemplo, também a gente vai ofertar todos, a gente vai disponibilizar todos para os alunos avaliarem, entendeu, Amanda? Então, a gente ainda está nesse processo de listar as opções para a gente poder disponibilizar, e aí a minha proposta é que a gente faça um planejamento iniciando o levantamento de necessidade na semana que vem, tá? Para a gente poder iniciar o nosso planejamento. Principalmente pensando que alguns desses cursos poderão ser ofertados por pessoas fora da nossa turma aqui, né? Que é o caso, por exemplo, desses de elaboração de documentos psicológicos, a gente pode consultar o conselho, né? Ou até mesmo atendimento clínico, que a gente vai ter que convocar uma pessoa específica de clínica também, que eu não sou clínica. E, professora, quais foram os dois cursos pelo grupo? Vou mandar aqui. É porque aquelas opções que a senhora deu antes do recesso também ainda estão valendo, né? Aquelas opções. Então, tá. Mandei agora, tá? Dos 2 grupos aí. Ai, saiu tudo? Não. Não saiu tudo, né? Peraí. Tem limite para sair caracteres aqui? Gente, postem aí, por favor, Kim e Tereza. Quando eu copio e colo, não sai tudo. Não sei por quê.
Por favor, só para Amanda saber. E aí, o que vocês acham, gente? Com base no que vocês colocaram, olha, curso, bora ver aqui, curso de normalização de trabalhos acadêmicos, 1, SIGA 2, CAPES 3, G Suite 4, Excel básico 5, 6, 7, 8, 9. 10, detalhe de atendimento clínico. Né? Opções. Até agora, fora a do grupo da Amanda. E aí a gente tem que definir, a gente vai disponibilizar todos esses. A faculdade não estava fazendo nada, a gente na semana do calor ela não falou nada sobre esse período de integração, vocês não souberam nada? Aconteceu somente a programação da semana do calor, organizada pelo CAPES, mas não pela faculdade, não sabe. Entendi. Já fico imaginando, já vou deixar a dica para o Igor, que ele é bom em vídeo também. Mas imagina a gente entrando assim, né, conseguindo imagens da entrada da UFPA, assim, apresentando fisicamente, assim, pro aluno, né, eu sempre viajando, imaginando as unidades, sabe? Mesmo foto, porque o ideal seria fazer isso com drone, né, mas isso é brincadeira, tá? Mas de ver das unidades, né? Pensando lá no regimento, principais responsabilidades. Então, imaginar, você está precisando de um documento de não sei o quê. Quem você... exatamente o meu sonho, é sempre nesse nível. A gente viaja, né? Igor, a pressão está sobre você, meu querido, que eu vou querer que você faça aqueles vídeos nesse formato agora. Mas colocando as unidades, principais dúvidas que vocês têm, né? Do RU, né, de questão de como solicitar algum serviço que a gente tenha, né, com muita frequência, onde procurar, o SIAC, não sei o quê, né, eu acho que principais áreas e setores, assim, que demandam muito, a biblioteca central, por exemplo, né, então, mas por foto mesmo, né, não muito, mas eu digo, ia ficar bem legal nesse sentido. Com certeza. Mas essa é a ideia. É possível, eu adoro o Igor. Tomara que ganhe esse aí, Igor, que a gente vai fazer uma coisa bem legal. Eu vou dizer para o Thiago, Tereza, aí com a GoPro dele, assim, de bike, percorrendo. Sim, tem a GoPro, também tem o drone, né? Ele amava fazer essa... Mas ia ser legal, gente, ia ser bem legal. Eu acho que, assim, institucionalmente falando, sabe? Ia ser bem legal essa daí. Porque quem nunca se perdeu, né? Quem nunca foi trollado, os pobres dos calouros são muito trollados. Esse ano eles não puderam ter a trollagem, mas, em princípio, onde fica não sei o que, aí manda o pobre para o outro lado do campus para depois voltar só para sacanear o pobre do calouro. Né? Eu acho que outro ponto bem bacana que poderia ser abordado nesse curso seria os serviços ofertados na unidade, né? Uhum. Para o corpo docente, né? Eu acho que isso seria tão legal como tirar carteirinha na biblioteca, todo o tempo da carteirinha ainda. Como fazer cadastro na biblioteca, como utilizar, fazer pesquisa no sistema, no Pérgamo, né? Que é o sistema utilizado pela ABC. Muitas possibilidades. Isso, eu lembro dessa, porque aquele mapa, né, na entrada é péssimo, a gente não consegue nem ver onde a gente está, muito menos para onde a gente vai nas entradas, né? Mas a ideia era essa mesmo, eu pensava nisso, sabe, de ir entrando como se fosse, aí... Lembra aquele vídeo lá do TRE Pará, Tereza, tu chegaste a ver? Era muito... do Norte, também foi feito um bem bacana. Muito legal. A gente pode ver aí. De repente eu falo com a equipe da Luciana. Mas, antes de eu começar a viajar nessa demanda, é bom a gente levantar. Então, o que vocês acham? A gente já tem 13 opções de curso.
Fora o grupo da Amanda aí, que poderiam pensar em outras, né, outros ainda. Mas a gente ofertaria tudo ou a gente limitaria, vamos definir 10 e ofertar, ou a gente disponibiliza todos? O que vocês acham? Porque mais opções, os pobres podem ficar um pouco perdidos também, né? Às vezes, muita opção confunde. E quantos a gente vai ofertar? Isso tudo a gente tem que pensar. Somos 3 grupos, né? Alguns aqui poderiam ser ofertados, né, por fora. Também, eu digo, fora da turma, né? Então, não precisariam necessariamente vocês assumirem a condução, mas sim o gerenciamento. Por exemplo, o contato com os profissionais, definindo data, definindo plataforma, essas coisas. Mas que é bem mais simples do que você conduzir o curso do zero, né? A gente poderia pensar aí, de repente, em 5 cursos, 2 para serem ofertados por profissionais, assim, que extrapolassem a nossa turma, e 1 para ser ofertado por cada grupo. Porque aí eu vou querer que vocês definam planejamento, ementa, façam os slides, tudinho. Podemos definir isso? O que vocês acham? Já temos 13 opções de cursos. Vocês queriam ofertar tudo? Colocar como opção tudo? Vamos lá, gente. Eu quero a opinião de vocês. Eu acho que tem que ver quais são assim, os mais viáveis para a gente poder ofertar. Primeiro fazer tipo uma sondagem para a gente saber quais são os mais viáveis para primeiro. Entre vocês? Acho que seria, né? Entre a gente, até mesmo, sei lá, como por exemplo, organização financeira, né? Que tem uma das opções. Aí, como é que seria se ofertar esse curso? Se tem algum profissional que pode dar, não sei se alguma pessoa daqui dos alunos pode dar esse curso de organização financeira, ou como é que a gente entraria em contato, né? No caso, tinha que saber quais dos cursos seriam mais viáveis. Uhum. Não sei, eu acho que o primeiro momento seria isso. Eu acho que para ofertar todos, assim, eu acho que não. Primeiro tinha que sondar pelo menos uns 5, aí depois os outros ficavam de stand-by, assim, para depois, assim. Não sei. Era essa a minha dúvida. Se a gente ia restringir aqui, ou se no levantamento nós colocaríamos e os mais votados, digamos assim, nós traríamos, entendeu? A partir da demanda deles. É esse o objetivo, né? Lembrando aí que aqui ainda não passou, ainda não teve aula comigo sobre treinamento e desenvolvimento. Mas a primeira etapa lá é fazer esse levantamento, né? Que seria esse diagnóstico. Então, aqui a gente quis fazer, porque em condições normais a gente faz uma avaliação de competências ou a gente faz algum levantamento para levantar as principais necessidades e prioridades do nosso, né, público-alvo, que no nosso caso aqui, inicialmente, são estudantes do curso de psicologia, tá? Mas dependendo do curso e do número de vagas que a gente for abrir, a gente pode ampliar um pouco mais, mas isso é a decisão que vocês vão tomar. Mas o nosso primeiro passo vai ser levantar a necessidade, quais são as prioridades em termos de desenvolvimento dos nossos alunos. E aí a gente tem a opção de listar todo, vamos disponibilizar 15 opções. E aí a gente vai disponibilizar, e aí os 5 mais votados a gente vai ofertar, tá? Sendo que, em princípio, aí a gente poderia, desses 5, a gente poderia, dependendo, e aí isso vai depender também do resultado do levantamento. Aí 3, cada grupo vai conduzir um deles, e os outros 2 a gente vai convidar profissionais para ministrar esses cursos. Isso é uma opção, tá? Mas, claro, a gente não tem controle sobre a resposta dos alunos. Podem chegar 5 opções de capacitação que poderiam ser desenvolvidas por nós, por exemplo. Mas a gente não precisa necessariamente ofertar as 5. A gente pode listar 3, aí fica um grupo para cada, entendeu? Vai depender do resultado do diagnóstico. Mas a preocupação da Amanda é muito pertinente. O nosso cenário, enquanto psicólogo organizacional, eu já conversei com vocês sobre isso, nem sempre a gente assume, né, a gente conduz o treinamento. Em geral, a gente contrata um profissional que tem perfil, né, tem expertise, tem experiência dentro daquela área de conhecimento para poder ofertar,
tá? Então, por exemplo, nesse caso que a Amanda falou, não, gestão financeira. Apesar de ser um assunto altamente relevante, não é necessariamente da nossa área de formação. Nesse caso, a gente teria que ir atrás de um profissional, e aí, nesse caso, é só pelo bem da ciência, porque tem que ser gratuito, a gente não vai pagar, né? Mas que ofertasse esse curso. Então, isso tudo a gente tem que ter clareza mesmo. Então, quem vai ofertar o curso? Porque a maioria aqui, gente, claro, vocês vão dizer, professora, mas eu não sei sobre o assunto ainda agora, todos esses assuntos. Mas toda vez que a gente vai, e eu mesma já cansei de ser chamada para dar palestra, que não necessariamente eu dominava de forma profunda determinado assunto, mas é da nossa área de formação. Por exemplo, elaboração de documentos técnicos. Vocês já tiveram, acho que a Tereza já tiveste também instrumentos, né? Já tiveste instrumentos? Vocês trabalharam a resolução do conselho? Instrumentos psicológicos? Sim, trabalhamos. Na verdade, nós já trabalhamos também em outras disciplinas. Isso. Então, se vocês disserem, professora, a gente teria condições, vocês teriam? Claro que teriam, porque vocês já tiveram essa aula e vocês são profissionais, serão futuros profissionais dessa categoria e teriam que estudar, claro, preparar um material estruturado, que se eu disser aqui, gente, qual é a estrutura de uma declaração? Vocês não necessariamente terão de cabeça todos os itens obrigatórios, mas vocês vão estudar, vocês vão preparar os slides, vocês vão preparar o treinamento. Eu vou fazer de maneira, tipo um bate-rebate com os alunos. Gente, quais são os itens obrigatórios da declaração? Durante o treinamento, isso, por exemplo, vocês poderiam fazer. Ou disponibilizar um documento. Isso eu estou dando dicas do que eu faria, por exemplo, dentro dessa área. Colocar um documento. E identifique aqui quais são os erros na formulação desse documento. E aí, a pessoa tinha que... Então, para ir interagindo. Então, isso é um tipo de curso que vocês teriam condições de ofertar, tá? De estudar, se preparar, de ofertar, fazer um planejamento para a condução dele. E aí, isso é uma informação importante, porque vocês têm que avaliar mesmo, apesar de ser de interesse dos alunos, não necessariamente a gente tem competência para ministrar todos esses, por exemplo. Então, a gente contaria algumas vezes com um convite, e aí a gente teria que ir atrás de palestrantes para a gente conseguir, né? Então, não tem jeito, e é gratuito. Então, olha, o Igor está dando aqui, currículo somado a como usar o LinkedIn. Então, teria que ter essa avaliação, entendeu? Por exemplo, a UFPA. Gente, todo mundo sabe em detalhes o que está descrito no regimento? Não sabemos. Mas se a gente for sentar lá, a gente não tem como elaborar um material para um curso desse, conhecendo a UFPA? Temos plena condição disso. A gente vai lá, printa, igual eu estava falando para o Igor, né? Fotos, assim, que tem na internet, dos setores, das principais unidades, da frente da UFPA, do RU, não sei o quê, do Vadião, de vários setores que normalmente utilizam para mostrar lá, descrever as principais atribuições, que tipo de serviço, como a Tereza falou, porque qual é a nossa principal dificuldade quando a gente entra numa universidade? Um prédio imenso, né, uma coisa absurda em termos de tamanho, e aí quando você tem alguma coisa para providenciar, você não sabe que setor procurar, e quando você vai falar com o servidor, diz, não sei nem onde é, se alguém falar, onde é o ITEC? Meu Deus, não sei onde é o ITEC. Então, nem mesmo a gente dentro da UFPA sabe, porque é muito grande mesmo. Onde é a prefeitura? Todo mundo aqui sabe onde é a prefeitura? Sabe, porque era perto do Bloco C antes, né? Então, mais perto de lá. Então, outros não. Sabe onde é a Universitec? Quem sabe onde é a Universitec? Tá vendo? Sim, eu sei. Então, são coisas assim, que aí perguntar, nem sei, o que é a Universitec? Aí são coisas que podem, claro, a gente não vai poder falar de cada um dos quadradinhos do regimento interno lá da UFPA, senão nunca mais a gente parará de falar sobre a UFPA, porque é muito amplo. Mas dá as principais informações, as principais dúvidas que vocês tiveram quando vocês entraram, e aí vocês têm até hoje, às vezes, eu preciso tirar meu diploma. Onde é que eu vou para tirar meu diploma? Sabe onde é que tira o diploma? Onde vocês vão solicitar lá o diploma de vocês? Se precisar de uma segunda via. Então, nem todo mundo sabe.
né? Então, são informações relevantes. Então, isso vocês teriam condições de fazer, estruturar, com certeza. Elaboração de documentos técnicos, ética profissional do psicólogo, com certeza, porque a gente tem um código de ética, né? Então, aqui poderia ser importante, por exemplo, já estou dando dicas, pensando aí para vocês não ficarem tão nervosos, de pensar, ai, meu Deus, eu vou ter que falar sobre isso, mas eu ainda não sou profissional. Não, mas vocês já viram o código de ética, ou deveriam ter visto o código de ética. E aí, uma informação relevante aqui é quais são as principais faltas, né? Quais são as consequências para um profissional, né, que comete uma falta ética, né? Quais são as penalidades, quais são as penalidades que são mais afetadas ou penalizam mais os profissionais de psicologia, sabe? Essas coisas. Então, você extrai informações que estão para além do código de ética, simplesmente. Então, a própria elaboração de documentos psicológicos, então, é uma relação entre as duas resoluções, entre os dois documentos, por exemplo. Preparação de processo seletivo, vocês também já têm condições suficientes de fazer isso. Curso de Excel básico. Aí vocês vão dizer, professora, não, aqui a gente não viu, mas vocês precisaram disso durante a formação de vocês. A gente está falando do básico, a gente não está falando de... Aqui é desde estruturar planilha, organizar os dados para gerar gráfico. Então, vocês, se não sabem isso até agora, elaborar um formulário no Google Forms, vocês já fizeram isso 1,5 milhão de vezes. Vocês sabem até mais do que eu. O Google Agenda, gente, nunca mais a gente vai se livrar do Google Agenda. Deixa eu ver. APA, também é uma coisa, gente, que a gente consegue estruturar um treinamento sobre isso. Porque, na verdade, assim, é uma lista ali de regras, e aí você pode trazer exemplo de revistas, de trabalho com aquela formatação, por exemplo. Né? Então, não é coisa, mas ninguém decora também aquele passo a passo todo, gente. Mesmo eu, orientadora, não tenho a menor condição. Muito menos a BNT, porque sem condições. Então, SIGA, aí a gente também tem conhecimento. Nesse caso do SIGA da CAPES, a gente poderia entrar em contato com a própria UFPA para ver se a gente teria profissionais, por exemplo, para ofertar, entendeu? De forma estruturada. Para ver como é que isso está funcionando. Eu não sei, de fato, para vocês, dizer para vocês como é que está funcionando. Eu acho, lá o ICED, anotem aí, o ICED, que é o Instituto de Educação, eles são responsáveis por muitas das capacitações, sabe? Então, de repente, entrar em contato com eles também lá. Então, vários desses, gente, com exceção da gestão financeira, que vocês poderiam ter um pouco menos de escrita acadêmica, a gente poderia também ver professores também, tá? Lembrando, eu não quero assumir, gente, nenhum curso, tá? Mesmo que eu tivesse condições, eu não quero eu fazer, porque eu estou aqui, no caso, avaliando vocês. Então, se eu tiver como palestrante de vocês mesmo, não vai dar certo. Então, elaboração de currículo também vocês já têm condições de fazer. Aí, nesse caso, atendimento clínico, aí a gente teria que ver, a gente pode falar... E aí, aqui, gente, a gente não entraria no caso de abordagem, tá? Para ser um curso mais generalista, para a gente não criar problemas para a nossa cabeça, né? Então, trazer alguém lá da nossa clínica, então a gente tem a diretora lá, que é a Tati, então ela poderia ministrar esse curso para a gente, por exemplo, eu tenho relação próxima com ela, e aí ela poderia ajudar se fosse uma demanda, entendeu? Eu acho que daqui o mais difícil, assim, que eu não tenho na cabeça, a menos que a gente pode ir atrás sem problema nenhum, é a organização financeira. Então, a gente teria que ir atrás, e aí buscar, gente, indicação das diferentes faculdades, quem poderia falar sobre o assunto. É assim mesmo que a gente faz, entendeu? A gente cansa de receber, né, Tereza, no GESCO, a gente queria um palestrante que falasse, o Rocha, que falasse sobre determinado assunto, sobre não sei o quê, então a gente traz, aí a gente vai atrás, se é do nosso domínio, senão a gente indica. Mas é assim, né, que a gente funciona na hora de fazer um planejamento, por exemplo. Então, era para mostrar para vocês, assim, que vocês teriam condições de assumir quase 100% desses cursos. Vocês teriam condições. Não quer dizer que vocês estejam com tudo preparado agora, não. Vocês vão ter que estudar. Todo mundo, no momento que vai dar um curso ou uma palestra,
tem que estudar sobre aquele assunto, até para estruturar, né? Eu vou ter que falar sobre esse assunto durante 1 hora, durante 1h30, durante 2 horas, isso vocês vão ter que definir também. Então, tudo isso tem que ser planejado, tá? Então, o que vocês acham? Só os seguidores da Nath Finanças nesse curso? Quem é Nath Finanças? Eu não sei. Acho que eu estou precisando. É uma blogueira do internet, que ela é Natália Arcuri. Ela era jornalista, agora ela fala no YouTube sobre economia. Ela é ruim, Kim? Que é? Por quê? Não. É porque, assim, existe a Natália, do Me Poupe, que ela é jornalista, ela está até conseguindo colocar matérias de finanças na grade básica, mas existe a Nath Finanças, que ela também fala sobre finanças pessoais, só que eu vi pouco. É outra, ela é mais arretada, entendeu? A Natália, ela fala de um jeito, assim, um pouco mais sério, e essa Nath Finanças parece que fala de um jeito mais escrachado. E aí eu ri por causa disso. Mas dizem que ela é muito boa, só não tenho muito contato. Mas ela é de onde, gente? Ela é do mundo, ela é do Brasil, ela não é local. Ela é do mundo, é ótima. Professora, ela é do mundo virtual. Pois é. É difícil a gente conseguir, né? É uma pessoa que viralizou dando dicas de como se organizar financeiramente. Pois é, nesse caso a gente não vai ter cacife para ela, mas a gente pode pensar, tá? Mas isso tudo, gente, vão ser decisões que a gente vai tomar depois que a gente fizer esse levantamento. Então, vamos focar no seguinte, vamos pensar aí no nosso planejamento para a gente já iniciar esse levantamento. A gente vai disponibilizar todas as opções que a gente está listando, isso é a primeira pergunta. O terceiro grupo mandando, a gente vai ter umas 15 opções, a gente vai disponibilizar as 15 opções, ou vocês querem tirar, pensando nesse cenário que eu falei para vocês, que ou a gente vai ter que ir atrás do palestrante, e pensando que a gente não tem condições de pagar, a gente tem que contar com a disponibilidade das pessoas mesmo, e outros que a gente vai ter que ofertar. Então, é nesse cenário que a gente tem que se apegar. Vocês querem tirar algumas dessas opções para a gente fechar em um quantitativo? Eu acho que se a gente conseguisse uns 10, no máximo, como opções, eu acho que já seria bom. Porque eu acho que muitas opções a gente gera muito, muito problema para a gente também, no final. O que vocês acham? Pensando nessa perspectiva de que a gente tem que ir atrás do palestrante quando não for da nossa competência, ou que a gente tenha que ministrar. Alguns vocês tirariam daí? O que vocês acham? O grupo 3 já tem alguma sugestão aí? Já, professora, a gente tem a sugestão de treinamento em SPSS, que é aquele programa, né, de estatística para psicologia, que é utilizado também, e um gerenciamento de tempo também. Só que acho que o treinamento em SPSS a gente ia ter que procurar uma pessoa, né, para poder fazer. Acho que nenhuma das pessoas, acho que não eu meti no SPSS quando eu estava no... Gente, o François, ele está out. Ele não está no Brasil, nem está disponível, ele está afastado da UFPA. Mas o François também não usava o SPSS nas pesquisas dele. O SPSS é um programa mais utilizado em pesquisas qualitativas, porque ele é mais utilizado nos cursos sociais, mais aqueles cursos humanos, né? Eu lembro que eu usei na minha outra graduação para fazer uma análise de dados qualitativos. Eu posso entrar em contato com umas pessoas do serviço social, elas têm mais experiência com o uso do SPSS, mas temos uma dificuldade em relação a esse curso, porque esse aplicativo é pago. Então, nós teríamos que ter uma pessoa que tenha já o sistema instalado no computador. E, Tereza, eu acho que não, no laboratório da UFPA tinha instalado nos computadores, até que a gente usou com a professora, acho que Ilma. Eu acho que foi quando eu tive aula, foi com a professora Ilma, ela mostrou pra gente, teve aula sobre isso. E tinha lá nos computadores, tanto é que parece que ela
apresentou para a gente e poderia ficar no nosso computador também, para se a gente quisesse. Eu não lembro direito, já faz um tempinho, mas teve uma coisa em relação com isso. Tem uma coisa do laboratório de FCH lá que tinha esse sistema. É porque esse sistema ele era babado, as fofocas. Ele era o sistema usado craqueado. Então, a universidade ela está evitando utilizar sistemas agora que precisem passar por esse fazer esse macete. Gambiarra. Essa gambiarra. Então, teria que ver a possibilidade com alguém que utilize esses sistemas, se tem alguma versão paga, para não dar ruim para a gente, entendeu? Porque a gente usar publicamente, dando curso por uma coisa... Era craqueada. Eu tinha versão craqueada também no computador, gente. Assim, todo mundo tinha essa versão craqueada. Todo mundo andava com pendrive, assim, com a versão craqueada. Mas, enfim. Nossa, eu tô arrasada que vocês usaram com a Ilma, gente. Porque eu usei esse sistema com a Ilma. E eu não sou muito mais velha do que vocês, mas foi no doutorado da Ilma. A gente ajudou ela. A Ilma é bem antiga, bem arcaica, bem anciã. Bem que ela se aposentou, assim. Ela está aposentada. Tá dizendo que eu também sou antiga, porque eu ajudei ela no doutorado dela? Não, porque eu acho que a Ilma tá aí desde que a UFPA surgiu. Ela veio. Isso, ela é da primeira turma. Mas ela aposentou agora. Se denuncia idade, hein? Ela aposentou agora. Mas tem outras versões que eles utilizam para substituir o SPSS, que faz o mesmo tipo de análise. A gente poderia verificar também essa possibilidade. Eu sei, o Carlos André, sabe, Tereza? Lembra do Carlos André? Ele trabalha com SPSS e ele tem a licença dele lá. Então, o fato de ser online também, assim, ele poderia projetar, né, uma forma mais fácil, porque presencialmente, normalmente, todo mundo fica com seu computador ali, né, logado no sistema, por exemplo, é mais difícil, né? Mas eu posso ver com ele também. Mas eu acho, assim, isso tudo a gente tem que ter clareza, que a gente não pode levantar a expectativa de que a gente vai oferecer uma coisa que a gente não tem condições de oferecer. Isso a gente tem que ter muita clareza, né? Então, vamos pensar aí, gente, vamos fechar aí umas 10 opções para a gente poder trabalhar já, porque eu quero que semana que vem a gente já faça esse levantamento, porque a gente vai ter que fazer um planejamento passo a passo, tá? Então, na terça-feira, eu já vou conversar com vocês sobre como vai ser o planejamento do curso em si, tá? Então, o que a gente vai precisar levantar, o que a gente vai precisar definir, tá? Então, a gente não pode deixar as coisas ficarem para cima da hora, tá? A gente tem muita coisa para fazer. Ainda tem a coleta do ERE aí, que também... Da Tereza acabou, né, Tereza, do grupo de vocês? Ficou abaixo da primeira coleta, não foi? Sim, infelizmente. Mas como eu falei lá no grupo, tem a questão do recesso, também tem a situação que já foi feita, né, a primeira coleta com o mesmo questionário, isso influenciou na base de adesão. Uhum. Sobre a questão do curso de gestão do tempo, nós temos já um curso montado de autogerenciamento, que a gente poderia até adaptar para a nossa realidade. Não sei se é possível fazer isso. Nesse caso, sim. Eu pensei a mesma coisa. Então, vamos definir, gente, quais são... O que vocês querem definir aí? As opções. Acho que o currículo, né, que seria o primeiro. Elaboração de currículo. Aí, nesse caso, colocando LinkedIn também? Pode ser, porque já seria uma extensão, né, já para poder colocar na linha. Elaboração de currículo, preparação para entrevista. LinkedIn. É isso? Isso seria a primeira. Segunda opção. Não sei se para você, eu acho que seria aquela questão da BNT e da APA, né, das regras que a gente utiliza muito na graduação, né, seria importante. Eu acho que os alunos seria uma das opções, acho que seria mais disparado pelos alunos, eu acho, na minha opinião. Agora, gente, é muito difícil trabalhar no mesmo curso as duas coisas, tá? É muito difícil. Eu acho que poderia ser a APA, então. Porque é mais específica da nossa Porque a BNT, a biblioteca praticamente faz todos os meses
curso de E as revistas preparatório. estão preferindo a APA agora também. Mais a APA. É engraçado. As orientadoras também. Psicologia, né? Porque a APA é de psicologia, só que os outros cursos já estão usando essa mesma formatação. Diga, Kim. Sobre o primeiro tema, né, que está elaboração de currículo, entrevista e LinkedIn. Eu fiquei me perguntando quanto tempo precisaria ter essa formação para poder contemplar tudo isso. Porque, de certa forma, vai ter que aprofundar um pouco em cada um, né? E aí eu acho que pode ser muita demanda, ou vai ficar algo longo demais, e a gente, como tem aula remota, a gente sabe que depois de um tempo fica muito maçante. Mas isso aí vai entrar aqui no planejamento de vocês, tá? Então, a gente vai precisar de 2 dias, a gente vai dar no primeiro dia 1h30, no segundo, entendeu? No primeiro dia a gente vai focar a elaboração de currículo, no segundo, preparação para entrevista, e aí, né, na parte final a gente fala especificamente sobre LinkedIn, ou então dentro de currículo já fala um pouco sobre a rede social, qual é o benefício, como utilizar o LinkedIn, entendeu? Então, vocês podem fazer esse planejamento da melhor forma, tá? Não precisa ser só num dia, várias horas, né? Não, vocês vão fazer esse planejamento, tá? Tá, entendi. Obrigada. Até para atender o objetivo do curso mesmo, como você falou, e não ser superficial. Porque não adianta nada eu ficar lá e aí eu só falar superficialmente sobre o assunto e não dar nenhuma informação importante, nova para o nosso, né? Para o nosso inscrito, para o nosso aluno, para o nosso aprendiz. Tá? Mas aí vocês vão planejar, para quem ficar com esse curso, tá? Sim, então, elaboração de currículo. Terceira opção, gente, qual é a sugestão? Levando em consideração o que já foi levantado, tá? Eu acho que documentos psicológicos, professor. E como quarta, eu sugeriria a plataforma Lattes. Também seria muito útil. E aí, gente, eu vou querer a ajuda de vocês, por exemplo, eu já vou entrar em contato com o conselho para saber como é que está acontecendo essas palestras, esses cursos de formas virtuais, tá? Até para a gente já ir se familiarizando, essa questão, por exemplo, do Lattes. Seria bom a gente ver se a UFPA se alguém oferta, quem poderia ser o nosso palestrante, tá? A gente já tem que ir atrás dessas coisas, tá, gente? Eu acho que já até vi alguma coisa da biblioteca ofertando alguma coisa da plataforma lá, mas já faz tempo já, né? Então é bom, tá? É bom que a gente já venha para terça-feira com alguma informação, tá? Sobre esses cursos, tá, gente? Dependendo da lista que a gente fechar, tá? Tá, a gente tem 1, 2, 3, 4. Qual mais, gente? Vocês querem que eu relembre aqui? Tem da plataforma Siga. Siga, vocês acham que é importante? Necessário? CAPES? Eu acho que a da CAP seria uma boa, professor. Aí e essa também... justamente daria para conversar com a Isso, BC, biblioteca, né? Uhum. Todos concordam? Sim. Como tu és, José? Tá, então, plataforma CAPES. Quem pode entrar em contato com a Biblioteca Central para saber que cursos eles ofertariam, gente? Olha, professora, eu tenho um colega meu que é da turma aqui, que é o João, ele trabalha na biblioteca, pode perguntar para ele. Fale com ele. Eu posso falar. Por favor, Amanda. Diga que foi a orientadora dele de TCC, que ele me abandonou, que falou isso para ele. Tá bom. Qual mais, gente? Ai, professora, eu sugiro o gerenciamento de tempo. Autogerenciamento. Esse, apesar da senhora ter dito, eu acho que a senhora deveria dar, porque a senhora
lida com o tempo como ninguém, assim. Não, mais quando. Sugeriu organizar, foi pensando nas coisas que vimos na moça do Evoluir GP. Ah, sim. De como abrir uma microempresa, né? Nesse caso, a gente conseguiria, acho que pelo o Senai lá, né? Eu gosto do de integração Sebrae, né? Vamos ver quantos a gente já tem aqui. Esse que a Larissa sugeriu de atendimento clínico virtual, eu acho que até a clínica de psicologia ofertou alguma coisa sobre o atendimento clínico. Não sei se algum de vocês também assistiu a palestra quando eu estava falando sobre atendimento clínico virtual. Na verdade, chamaram... É outro nome, né? CRP, Sim, para sim, ela verdade. dizer as normas e tudo mais das orientações. Foi uma aula que a Lorena sugeriu e ela abriu para o pessoal de psicologia. Para outras turmas dela, no caso. Na verdade, ela foi mais sobre a normatização, no caso dessas questões, não mais como uma preparação, né? De como a gente tem que se portar, esse tipo de coisa. Sim, se não me engano, foi a Sayuri, não sei se a professora... E qual seria a ideia aqui nesse caso? É mais como conduzir esse processo ou a regulamentação? A demanda, né, que chegou para mim foi tanto sugestão de plataforma, questões éticas, né? Uhum. E norma, né? A gente precisa saber. Agora, se a gente pudesse falar um pouco sobre cadastro da EPSI também seria interessante. Isso tudo, gente, é importante para na hora a gente definir como se fosse a ementa. Quais são os assuntos que serão tratados dentro do curso, entendeu? E aí, por exemplo, dentro de integração institucional, os serviços ofertados, as principais unidades, ou alguma coisa nesse sentido, principais dúvidas que podem surgir dos calouros. Aí dentro de atendimento clínico, aí plataformas, orientações, né? Aí nesse caso do sistema, ou mesmo a regulamentação. Então, aí a gente definiria como se fosse a ementa do curso, tá? Temos 10 já? Bia, diga. Foi justamente isso que eu acho que era Sayuri, o nome dela, não lembro, mas que ela comentou. Ela falou sobre a resolução de 2018 e a de 2020, ela falou sobre os atendimentos, o que é vetado e o que não é vetado, que plataformas usar, como proceder, se pode ser videochamada, se pode ser por mensagem, pode até ser por e-mail também, dependendo da situação. A questão do sigilo profissional também, nos atendimentos online, o contrato, o registro, tudo isso. Então, tem que ver quem é que pode contactar. Quem foi que fez o convite? Que aí já tem duas. Esse aqui foi a Lorena. Eu posso falar com a Lorena para ver se a menina está disponibilizando esse curso. Mas ela provavelmente ia querer, porque era do CRP, era um curso do CRP, eles estavam querendo que os alunos, os profissionais participassem desse tipo de oficina para ficarem mais cientes de como está esse mundo do atendimento online. Legal. Então, eu posso falar com a Lorena para saber. A gente já tem duas demandas aí para o conselho ajudar, né? Sim, vamos lá, peraí. Me perdi. A elaboração de currículo. Entrevista, LinkedIn. APA, né? Documentos psicológicos. Nesse caso, vou ver com o conselho. Lattes. Vamos ver com a Biblioteca Central, né, gente? Uhum. Será que a APA, eles também falam sobre a APA, não? Só a BNT? Não, eu já perguntei porque eu estava precisando e não disponibilizam. Oi? Eu desliguei.
Kim, teu microfone está ligado, a gente está ouvindo a tua conversa. Eu tinha mudado, mas obrigado por avisar. A CAPES também entra em contato. Amanda, você vai falar com o João, né? Sobre Lattes e CAPES para ver o que Sim, vou perguntar agora para ele por WhatsApp para ver se ele Tá, obrigada. Autogerenciamento. Integração institucional. Vocês gostam da ideia aí do como se tornar um microempreendedor dentro da... A questão, assim, que nunca vai ser específico da psicologia, né? Vai ser geral, de como abrir uma microempresa, pensar em se abrir uma empresa de consultoria, é isso vocês acham? E Camila, Diga. falou isso pela sugestão de finanças? Fez essa pergunta? Foi que a Bianca estava falando que a ideia era falar sobre, tipo, MEI, né, microempreendedor individual, como gerar nota fiscal, o que o psicólogo precisa fazer, mas aqui, assim, lembrando que não vai ser nada específico de psicologia, vai ser um geral de, né, se a gente entrasse em contato com o Sebrae, por exemplo, em como se tornar um microempreendedor, seria mais nesse sentido, né? Uhum. É porque, assim, foi a Beatriz que trouxe esse tema, mas quando ela falou, eu pensei em algo mais, assim, genérico, tipo, psicólogos clínicos, né, são profissionais liberais, era mais uma questão de saber quantos pacientes eles têm que ter para poder fechar os custos fixos, variáveis, eu pensei nisso, mas como ela trouxe, a gente pode ir pelo que ela está falando, entendeu? Eu tinha pensado nisso quando ela trouxe a sugestão. Em algo mais de finanças pessoais ligados para alguém que trabalha de forma liberal. Entendi. Pois é, nesse caso, assim, seria mais uma... a gente só tem que ver qual é o rumo, né? Porque senão ficaria mais uma conversa igual a gente teve com a Lena, né? Mais informal, mais ela descrevendo a experiência do que efetivamente. A gente teria que ver como é que ficaria, né? Foi a Bianca aqui. Estou pensando em como trazer isso. Teria que ver, eu acho que desde do que a resolução mostra, né, em termos de valores, aquela tabela, só se fosse para vir por aí, não sei, para não ficar só um relato de experiência. Não sei, a gente teria que estruturar melhor, tá? Para a gente poder definir. Ó, a gente tem 8 até agora. Elaboração de currículo, entrevista e LinkedIn, APA, documentos psicológicos, Lattes, CAPES, autogerenciamento, integração institucional, atendimento clínico virtual. Eu acho que a gente só teria que ver, Bianca, não estou dizendo que não seria importante, é só a gente ver o que a gente traria de informação, entendeu? Eu fiquei curiosa em relação a essa tabela de preços. Existe uma tabela de preços? Existe. Me mande, por favor, professora. Inclusive, quero. No site do conselho, né? Eles dão, assim, como se fosse um norteador, sabe? Excel básico, sugestão da Beatriz. O que vocês acham? Eu acho que a plataforma do Google, gente, online, eu acho que seria uma boa. Pois é, eu pensei em acrescentar mais 2 para fechar os 10 cursos para
fazer o levantamento. Eu acho que o Excel básico. Aí, nesse caso, pegaria uma plataforma, dos módulos para poder trabalhar no curso. O que vocês acham? Porque também trabalhar todos seria sonho, mas vocês, o grupo da Teresa até estruturou aqui, ó, módulos do G Suite. Eu acho que seria excelente. Eu acho que o Google Docs e o Google Planilhas, ainda não é o mais usado. Então, poderia ser um princípio. A não ser que algum grupo se disponibilize a dar todo esse curso, mas eu acho que ele seria muito extenso. O Google Agenda seria fácil, entre aspas, mas... É fácil, mas ninguém 30 sabe minutos fazer. para explicar como usar o Google Agenda, mas o resto, apresentação, planilhas e docs, eu acho que demandaria um certo tempo. De repente, olha, lá para o curso de autogerenciamento, aí fala sobre o Google Agenda. Isso mesmo, joga para lá. Seria Google uma possibilidade. Agenda, É porque eu estava pensando nesse módulo de Google Agenda de uma perspectiva mais prática, de como vincular o Google Agenda ao e-mail, por exemplo, ou a sua agenda no celular, para você receber notificação. Então, como seria, no caso, não seria como utilizar o Google Agenda, mas sim como ele poderia trazer benefícios ao seu dia a dia, mais nessa perspectiva. Mas eu gosto muito dessa ideia. Só tem que ver mesmo o planejamento, quando a gente pode jogar, né? Colocar lá, e tem que ficar bem claro, tá, gente? Quando a gente colocar no levantamento, porque pode nem todo mundo entender o que é, e colocar entre parênteses, né? Google Docs, Google Planilhas e tudo mais. E aí, ou a gente pode até colocar, tipo, como se fosse subcampos, sabe? Uma condicional, de que dentro desse, qual seria de mais interesse? Que aí focaria no que eles também poderiam sugerir, entendeu? Dentro desse pacote. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Já temos. Então, fechamos aqui os 10, tá? Todos concordam, gente? Alguma? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Elaboração de currículo, entrevista em LinkedIn, APA, documentos psicológicos, LATES, CAPES, autogerenciamento, integração institucional. Eu acho que aqui deixa claro que a gente dá alguma dica lá, quando a gente for falar sobre agendamento, gestão do tempo, falar sobre o Google Agenda aí, nesse caso, como inserir mesmo evento, compartilhar, eu acho que pode aproveitar. Sim, quem for trabalhar no módulo, nesse curso, gente, tem que falar dessa questão de trabalhar de forma compartilhada, mas falando de benefícios e riscos disso também, porque não são só benefícios, né? Integração institucional, atendimento clínico virtual, Excel básico, módulos G Suite. Vamos fechar esses 10, gente? Todos concordam? E aí, o que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Eu gostaria que para a semana que vem, pensando aí que amanhã a gente teria carga horária para o estágio e segunda-feira também, colocar no Google Forms para disponibilizar, muito bom, para disponibilizar o nosso levantamento de necessidades, tá? Então, nesse instrumento, gente, poderia fazer um parágrafo introdutório dizendo para que é, né, do que se trata desse levantamento, e aí, para poder disponibilizar em todos os grupos dentro da faculdade de psicologia. Nesse caso, a gente vai focar mesmo na psicologia, como a gente definiu aqui, certo? E aí, eu quero que vocês definam, tá, junto aí, trabalhem de forma compartilhada, porque esse levantamento é para todos os grupos. Não é cada grupo fazendo levantamento paralelo, não, é só um levantamento que a gente vai definir qual vai ser o nosso planejamento de capacitação. Alguém tem alguma dúvida sobre esse levantamento? Vocês podem me mandar o instrumento para a gente compartilhar, tá? Pensando numa semana aí, gente, de compartilhamento, tá? Desse levantamento. Não precisa mais do que isso. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre isso? Não? Alguém quer fazer algum comentário? Deu para entender o que eu gostaria para a semana que vem, para vocês? E aí, nesse caso, não vai ser coisa demorada, gente, nesse caso, porque não vai ser condicional, como a gente vai aplicar só em psicologia,
é um formulário muito simples. O que é importante ali é deixar bem claro o objetivo num parágrafo introdutório, tá? Para que a gente tenha, de fato, adesão, para eles entenderem o desdobramento desse levantamento, tá? Para que ele vai servir, tá? Então, teria que ter um planejamento inicial, aí podem colocar meu nome como professora supervisora de vocês, tá? Que é uma atividade vinculada ao componente curricular de estágio, supervisionado em gestão 2, né? No caso da Tereza, 1 e 2, sei lá como é que tá mas da Kim é 1, né? Kim. Mas nesse caso podem colocar só estágio supervisionado em gestão, não precisa entrar e aí colocar meu nome, colocar o nome da equipe, tá? Para dar mesmo credibilidade ao levantamento que está sendo executado, tá? Não precisa a campanha de sensibilização maior, basta uma orientação mesmo do que se trata, tá? E aí a gente disponibilizaria por 1 semana. Nesse caso, a gente compartilharia dentro dos grupos de psicologia para a gente ter o maior número e volume de informações. Camila, mas aí no instrumento a pessoa poderia escolher só uma das opções, ou quando ela quisesse, ou tipo, só as 3 mais relevantes? Quantas ela quisesse. Eu acho que eles podem marcar mais de uma, tá? Uhum. E eu acho, talvez, para a gente, aí vocês podem ficar à vontade para definir. Se coloca o semestre do aluno. Porque, por exemplo, tem alguns cursos aqui que eles vão beneficiar quem está no final do curso, quem está no início do curso. Quem está no início do curso pode não estar muito interessado nesse primeiro momento para um curso de elaboração de currículo. Mas quem está para o final do curso também não vai se interessar por o de integração, por exemplo, ou até mesmo, sei lá, a APA vai dizer, não, eu quero mais né, não quero saber mais de trabalho acadêmico e tudo mais. Então, a gente pode, até para fazer esse mapeamento depois, entender, né, qual foi o curso de maior interesse no início do curso, mas como a gente vai aplicar com todo mundo, a gente já vai conseguir diversificar, né? Mas aí, depois vai definir, dentro do público-alvo, quem mais vai se interessar, claro, pelo curso que a gente vai ofertar, tá? Então, eles podem marcar muitas opções, todas as opções, se quiser, pode marcar todas as opções, porque no final o que vai beneficiar é o número total, né, de respostas por item, por curso, tá? Que aí isso vai diferenciar até o momento que você está dentro do próprio curso, né? Beleza, gente. Professora? Diga, eu tenho uma pergunta, mas não é sobre isso, é sobre os formulários que a gente vai aplicar, né, a partir de semana que vem. Uhum. Para saber qual é o e-mail que a gente manda para os professores, de qual e-mail a gente vai mandar os formulários para os professores, o link com o formulário. É o da psicologia de vocês, Amanda? Nem lembro. De psicologia, dos docentes. Mas é aquele, eu não mandei para vocês lá, o César não mandou a lista de e-mails? Não, professora, eu estou falando se a gente manda do nosso e-mail pessoal. Ah, sim. Pode mandar pelo da disciplina, Amanda. Da turma, né? Da turma. Tá. Podem ficar usando, gente. Compartilhe com a Tereza. Eu não sei se a Tereza já tem os dados do e-mail da turma, mas fiquem usando para essas comunicações. Pode ser também institucional, Igor, mas pode centralizar no da turma, não tem problema, que aí dá uma seriedade maior. E outra pergunta, no caso do banner, né, que a gente fez, vai ser junto, o banner vai junto com o link do questionário, do formulário. Isso, tá. Isso. Obrigada, professora. Nada. Tudo bem, gente? E o pessoal do IG, como estamos? Já estava tudo pronto também, né? O material de vocês, divulgação. Muito bem. Muito bem. A semana que vem vai ser animada, vai ser agitada. Então, já temos a nossa lista, né? Eu quero que vocês conversem entre vocês, quem é que vai assumir a elaboração do instrumento, compartilhar com todos para ver se está tudo certinho. Avaliem se há necessidade ou não de colocar semestre, né? Se vocês acharem importante, colocar uma lista para a pessoa identificar qual era o semestre dela, né? Se é uma informação que vocês acham que seja importante. Então, lembrando, ele pode selecionar várias opções de curso, não tem problema, não precisa ser só um, tá?
E aí, a partir desse levantamento que a gente vai deixar aí disponível por uma semana, aí a gente vai iniciar todo o nosso planejamento para a oferta do curso, tá? Então, eu preciso da ajuda, a Amanda já está vendo com o João a questão dos cursos que são ofertados pela Biblioteca Central, tá? E aí eu posso ver, aí a Beatriz vai falar, né, sobre do atendimento clínico virtual, né, Beatriz? Sim, já estou falando com a Lorena. Tá, ótimo. E aí eu vou ver sobre documentos psicológicos, eu vou entrar em contato com o conselho para saber se eles estão ofertando, como é que está sendo esse agendamento, tá? Para a gente poder se organizar, tá? E aí, a partir do levantamento que a gente for fazer, a gente vai desdobrar todo o planejamento das nossas capacitações, desde a seleção do palestrante, se for o caso, até a definição de todo o material, tá? Mas lembrando que mesmo quando a gente convidar um palestrante de fora, toda a gestão, organização, envio de link para os inscritos, inscrição, disponibilizar material, tudo isso vai ser feito por vocês, tá? Pelo grupo que vai estar gerenciando a capacitação. Ok? Ótima ideia, Tereza. Então, gente, estamos fechando por aqui, tá? Nossa aula. Na terça-feira eu vou dar uma aula sobre treinamento e desenvolvimento, porque aí lá eu vou mostrar exatamente todas as informações que a gente vai precisar levantar e definir para fazer o nosso planejamento, tá? E lembrando que a ideia é que a gente faça o ciclo todo, tá? Então, a gente está iniciando pela primeira fase do subsistema, que é levantamento, diagnóstico de capacitação. Depois, a gente vai fazer o planejamento e execução. E a última etapa, não menos importante, é a avaliação. A gente vai querer feedback de quem participou do nosso curso, para dar um retorno de como foi o curso, né, desde o perfil do palestrante, material que foi disponibilizado, plataforma, interação. Então, tem um livro, depois a gente pensa nele, mas que fala sobre exatamente a avaliação de reação em ambiente virtual. Então, é importante, viu, Tereza, tem aquele medidas, lembra? Novas medidas, não sei o que, medidas, todos aqueles têm lá. Dentro de um deles fala especificamente sobre treinamento e desenvolvimento, e aí tem vários instrumentos. A gente tem esse livro, eu acho que está todo digitalizado. Então, lá a gente vai ter todas as assertivas que a gente pode utilizar nesse último elo do subsistema de treinamento. Então, deixar bem claro, não quero só a execução, a gente está fazendo todo o sistema de treinamento e desenvolvimento. Eu não sei, Tereza, de cabeça, mas é naquele de treinamento, tem um específico de treinamento. Não é aquele medidas e novas medidas, é um que fala especificamente de treinamento e desenvolvimento. Ah, tá, lembrei. Estava confundindo. Isso, não é aqueles novas medidas e medidas, é um que fala só sobre treinamento e desenvolvimento, ele faz parte conceitual, mas ele fala de vários instrumentos também, tá? Gente, tem alguma dúvida? Algum comentário? Ficou esclarecido os nossos trabalhos a partir de agora? Temos muita coisa para fazer. Tá, obrigada, Amanda. Então, a Amanda vai me ajudar lá com a biblioteca, a Bia vai me ajudar lá com o atendimento clínico virtual, e eu vou entrar em contato com o conselho para saber como é que estão sendo ofertados o curso sobre documento psicológico, tá? Então, isso é um curso também que é muito bacana, eles dão, o pessoal é bem legal, assim, bem esclarecedor, eles trazem situações, sabe, do cotidiano, que chegam até eles, às vezes, de documentos que são mal elaborados, que podem levar à judicialização, então isso tudo é importante vocês e os outros alunos conhecerem. Beleza? Gente, eu vou parar de gravar, tá? Então, terça-feira nos vemos de novo.